Bom dia a todos. Vamos Obrigada. orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Hoje, na retaguarda, temos o nosso querido Daniel, que vai nos ajudar, né? E temos orado, né? Você sabe que nós temos orado todos os dias, né? Seja através do Ministério de Intercessão, na igreja, né? Graças a Deus, nossa igreja é uma igreja de oração, né? Pastor Silvio, eu vou aproveitar que o irmão está aí, bonitão, ora para a gente, né? Pedindo a Deus que abençoe o nosso curso, a nossa aula de hoje. Só tem que ligar o som. Liguei. Aí. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos por mais um dia. Obrigado, Deus, por esta aula, Senhor, mais uma. E temos certeza, Senhor, que o Senhor é conosco, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. O Senhor é o nosso socorro bem presente em tempos de angústia, Senhor. Por isso te agradecemos, Senhor, porque esta aula, Senhor, tem sido um refúgio também para a nossa alma, Senhor, para o nosso entendimento, para aquilo que o Senhor quer das nossas vidas, aprender mais de Ti e glorificar o Teu nome, Senhor. Amém. Obrigado, Senhor, por todos os participantes. Que o Senhor continue abençoando cada um, Senhor, dando entendimento, sabedoria da Tua palavra. Obrigado pela vida do pastor Kenji, que tem se prontificado a fazer, ó Pai, a Tua obra, a fazer a Tua vontade, boa, perfeita e agradável, através desses ensinamentos, ó Pai. Pedimos, Senhor, continue abençoando, Senhor, aqueles que estão com dificuldades, problemas, Senhor, na saúde, sentimentos, emoções, tudo, Senhor. Colocamos nas Tuas mãos, ó Pai, as famílias da igreja, a família Nova Vida, todas as famílias, ó Pai. Te agradecemos as bênçãos sobre nós, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado, pastor Silvio. Nós, então, começamos o nosso tema em Teologia Sistemática, o tema da doutrina da Bíblia, ou bibliologia, tá? Embora seja uma introdução, estamos em bibliologia, ou doutrina da Bíblia. O método que nós assumimos, né, a partir deste ano, conforme sugestão do próprio pastor Silvio de Oliveira, 1 hora de exposição e a última meia hora teremos, então, a oportunidade para perguntas, tá? Conforme eu lembro de um professor meu do seminário, no primeiro dia de aula ele falou assim: vocês podem perguntar o que vocês quiserem, que eu tenho resposta para tudo, né? Aí todo mundo ficou olhando para a cara dele, né? Cara bom, né? Ou cara arrogante, né? Pô, tem resposta para tudo. Aí ele completou: desde que vocês aceitem não sei como resposta. Se vocês aceitarem não sei como resposta, eu tenho resposta para tudo. O que é isso? Não sei, que é aquilo? Não sei, então eu tenho resposta para tudo, tá bom? Brincadeira. O que eu não souber, eu vou pesquisar e aí eu trago da próxima aula, ok? Então, eu não sei se o Daniel... o André também está aí. Se vocês já conseguiram colocar o slide. Veja se você consegue colocar o slide, Daniel, para a gente dar uma revisada na nossa última aula, tá bom? Nós temos o nosso slide. Muito bem, obrigado. Então, nós estamos com a lição da introdução bíblica, né? Pode ir no slide 2. Pode pular. Vamos lá. Aí. Nós apresentamos, então, a estrutura geral da Bíblia, ou das Escrituras, né? Dividido em 2 grandes blocos, né? Ou testamentos, ou pactos, ou alianças, né? Sempre lembrando que quando há um testamento, alguém morreu, né? E há uma herança, tá bom? Então, nesse sentido, nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós temos, então, essa divisão que os estudiosos bíblicos organizaram, né? Já foi, né, esses livros foram colecionados nessa ordem, tá certo? A ordem é um pouco diferente na Bíblia hebraica, mas há séculos os livros da Bíblia são colecionados nessa ordem que vocês estão encontrando aí. Então, nós vemos no Antigo Testamento a lei, né, que são compostas de 5 livros, de Gênesis a Deuteronômio,
históricos, que são livros narrativos, que contêm narrativas, são 12 livros, de Josué a Esther. Os poéticos, que incluem também a literatura de sabedoria, né, livros sapienciais, que nós chamamos. São 5 livros, de Jó a Cantares, ou Cântico dos Cânticos. E os proféticos, que são os livros de Isaías até Malaquias. Esses livros maiores, esses livros proféticos também são divididos em maiores e menores, no sentido da extensão dos seus escritos. Então, aqueles que escreveram mais são chamados de maiores, no caso, Isaías a Daniel. E aqueles que escreveram menos são chamados de menores, Oséias a Malaquias. São 12, portanto, os livros dos profetas menores. No Novo Testamento, nós encontramos, então, essa divisão que vocês estão vendo, 4 evangelhos. O evangelho é um estilo literário singular, porque ele não é uma biografia, é apenas uma biografia, quer dizer, na verdade, ele apresenta a missão de Jesus, o ministério e o propósito da vida de Jesus conosco, o seu sacrifício, enfim. Então, nós temos 4 evangelhos, de Mateus a João. Nós temos apenas um livro histórico que contém narrativa, que é o livro de Atos. Nós temos as epístolas ou cartas. Aí nós podemos dividir em cartas paulinas e cartas gerais. As cartas paulinas são 13, de Romanos a Filemon, e gerais, no sentido de que as cartas, os destinatários dessas cartas não são especificados, como, por exemplo, nas cartas de Paulo, aos Colossenses, aos Tessalonicenses. As cartas gerais estão voltadas, são destinadas para um público maior, não especificado, por isso gerais. São 8, de Hebreus a Judas, e apenas um único livro profético que fecha, então, as Escrituras, que é o livro do Apocalipse. Tá bom? Essa é a estrutura básica, né, da nossa Bíblia. Vamos lá no 3, nós estamos apenas relembrando. Slide 3, Daniel, se você puder colocar. Ou o slide seguinte. Muito bem. Com relação ao Antigo Testamento, nós falamos para vocês, o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e algumas porções em aramaico. Né? A maior parte do aramaico você vai encontrar no livro de Daniel. Lembrando que o hebraico, depois do cativeiro babilônico, né, quando eles voltaram do cativeiro babilônico, o hebraico foi mais falado ali nos templos, no templo e nas sinagogas, né? E o aramaico era uma língua popular falada ali na rua, nos mercados, etc. e tal. Depois da invasão e da conquista de Alexandre o Grande, né? Alexandre o Grande também conquistou a Palestina, enfim, a língua grega se tornou, portanto, a língua universal. Então, sábios judeus lá em Alexandria, no Egito, como eu falei para vocês na aula passada, traduziram a Bíblia hebraica, que é composta do Antigo Testamento, e eles incluíram também 7 outros livros que nós não temos, mas que existem na Bíblia católica. Eles traduziram, então, do hebraico aramaico para o grego, né, da época de Alexandre o Grande, né? E essa versão ficou conhecida como Septuaginta, que é representado por esse LXX, que é a numeração romana, tá? Então, do hebraico aramaico para o grego, então nós temos a versão chamada Septuaginta, e era a Bíblia que existia na época de Jesus, tá? No primeiro século. A Bíblia em grego que existia na época de Jesus era a Septuaginta, além, obviamente, da Bíblia hebraica, né? Depois, séculos mais tarde, um sacerdote chamado Jerônimo, ele vai traduzir essa versão grega da Septuaginta para o latim, incluindo aqueles 7 livros que nossa Bíblia não contém no Antigo Testamento, e essa versão vai ser chamada de Vulgata, tá? Então, a versão chamada Vulgata
é a tradução do grego, da Septuaginta, para o latim. E essa versão chamada Vulgata prevalece até hoje na Igreja Católica. Então, as missas que são feitas em latim utilizam esta versão chamada Vulgata de Jerônimo. Slide 4. Então, eu falei para vocês que a forma como os judeus colecionaram os seus livros, né, da Bíblia hebraica, tem uma disposição um pouco diferente, está aí. Tá? Então, eles têm a lei, a Torá, né, chamada instrução, que são aqueles primeiros 5 livros, beleza, eles aparecem em primeiro lugar. Depois, aí é que vem uma diferença. Aí vem os profetas. Tá? Então, a Bíblia hebraica está disposta em 3 blocos. A lei, os profetas e os escritos ou outros escritos. Então, nós temos a lei, que já sabemos, de Gênesis a Deuteronômio, os profetas, também chamada de Nebiim, né? Eles são divididos em profetas anteriores e profetas posteriores. Né? Nos profetas anteriores, aí você vai ficar admirado que você vai encontrar o livro de Josué, de Juízes, de Samuel e Reis. Você vai perguntar, mas não são narrativas, não são história? Mas ali você sabe que profetas foram levantados, né, por Deus, né, nesses períodos de Josué, Juízes, o próprio Samuel foi um profeta. Nos livros dos reis nós temos Elias, Eliseu. São profetas que não deixaram obras, mas atuaram de forma importante na história de Israel. Por isso são chamados de anteriores. Os profetas posteriores, no entanto, são profetas escritores, né, que deixaram obras. Então, Isaías, Jeremias, Ezequiel e aqueles que nós chamamos de menores, os 12 menores, né, de Oséias a Malaquias. Aí, na terceira divisão que eles fizeram da Bíblia hebraica, nós temos os demais escritos, os Ketubim, né, que são divididos em livros poéticos, salmos, provérbios e Jó, 5 rolos ou 5 livros, o Megilô, ou Megilô, Cântico, Rute, Lamentações, Ester e Eclesiastes, e livros históricos. Então, Daniel, a combinação de Esdras e Neemias, né, os dois são colocados juntos, e Crônicas. Tá? Isso aqui é apenas para curiosidade. Né? Então, se você um dia pegar uma Bíblia hebraica, né, e na nossa tradução, né, na língua portuguesa, porque já existe, né, você vai verificar essa divisão dentro da Bíblia hebraica, tá bom? Próximo slide, Daniel. Aqui sim. Então, o que une os 2 testamentos? O que une as escrituras? Porque nós, cristãos, temos o Antigo e o Novo Testamento unidos. Não somos como os judeus, que só têm o Antigo Testamento, e eles julgam que a Bíblia se resume no Antigo Testamento, porque nós temos o Novo Testamento, porque temos um protagonista na história da salvação. Seu nome é Jesus Cristo. Jesus Cristo, portanto, é o tema maior dos 2 testamentos, é o tema maior da Bíblia. Então, nós vamos encontrá-lo, né, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis até o livro do Apocalipse. Tudo apontará para a pessoa do nosso Salvador. Então, de uma forma bem resumida, o Geisler, que é o autor do livro que nós estamos seguindo, ele vai mostrar o seguinte, acompanhando aquelas divisões que nós mostramos para vocês. Então, na lei, o que se fala da lei a respeito de Cristo? Na lei nós encontramos o fundamento da chegada de Cristo, da promessa da vinda de Cristo, né? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, depois do pecado de Adão e Eva, Deus já promete que a descendência da mulher haveria de esmagar a cabeça da serpente. Então, ali já começamos a encontrar o fundamento da chegada de Cristo. Aí nos livros históricos, que você se lembra, que começa ali com Josué e vai até Ester, é uma preparação para a chegada de Cristo.
Como assim preparação? Eles vão conquistar a terra prometida, vão se estabelecer na terra prometida, e é na terra prometida, na terra que mana leite e mel, que nascerá o Cristo, o nosso Redentor. Nos livros poéticos, de Jó a Cântico dos Cânticos, é o louvor, né? O desejo pela chegada de Cristo, né? Mesmo nos Salmos, por exemplo, nós encontramos o aspecto profético, quando se espera, se deseja que o Senhor possa se manifestar no meio do seu povo. É o desejo, portanto, usando o louvor, a adoração, pela chegada do nosso Salvador. Nos livros proféticos, de Isaías a Malaquias, nós encontramos a certeza, né, a profecia que nos leva à certeza da chegada do nosso Salvador. Aí, olhando para o Novo Testamento, que é a realização, que é a concretização daquilo que é prometido no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nos Evangelhos, nós encontramos a manifestação de Cristo, em Atos, a propagação de Cristo, ou seja, a pregação das boas novas do reino e também a propagação do próprio Cristo como nosso Redentor. Nas epístolas ou cartas, nós temos a interpretação e a aplicação de Cristo, do seu ministério, da sua vida, na vida da igreja. Em Apocalipse, a consumação em Cristo, ou seja, a sua segunda e definitiva volta para estabelecer o seu reino. Tá? Aí alguém pode dizer, mas tem como provar que realmente Cristo é o tema que une e é o maior tema dos dois testamentos? Temos sim, usando as próprias palavras de Jesus, né, o que ele diz a respeito disso. Então, quando você abre lá em Lucas, eu gostaria que vocês acompanhassem também os textos que nós vamos apontar. Em Lucas capítulo 24, nós temos os discípulos abatidos e desanimados de Jesus que voltavam para Emaús após a crucificação de Cristo e o seu sepultamento, não sabendo que ele já havia se ressuscitado. E aí, então, você se lembra que ele tem esse encontro com esses dois discípulos no caminho para Emaús, começa a conversar com eles e começa a explicar que tudo isso era necessário, né, que ocorresse com o Filho do Homem, né, para que nós pudéssemos ser efetivamente salvos. Né? Então, a partir do versículo 25 do capítulo 24 de Lucas, né, estou usando aqui a Nova Almeida atualizada. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Os profetas aqui, obviamente, os profetas do Antigo Testamento. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? Isso foi predito por Davi, foi predito por Isaías, né? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Tá certo? Então, eles tiveram uma aula de teologia, um curso de teologia extraordinário, porque Jesus, apresentou aos discípulos de Emaús o que estava dito a respeito dele na própria Bíblia hebraica, né? Aí, se você seguir adiante, no capítulo 24, né, versículo 44, quando, então, Jesus se apresenta aos discípulos, ressurreto, né? A seguir, Jesus lhes disse: são essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Aí você também pode entender, e nos escritos. Tá? Então, toda a Bíblia hebraica vai apontar para a pessoa de Jesus. E não precisamos de provas para colocar para vocês que o Novo Testamento aponta para Jesus. Tá certo? Então, Jesus é o tema maior dos dois testamentos. Também encontramos em Jesus aquela autoridade que é superior ao que foi
apresentado no Antigo Testamento, né? Então, nós temos aqui, nós vamos falar sobre isso também, o que nós encontramos a respeito das afirmações de Jesus, né, dele ser o próprio tema do Antigo Testamento. Então, Mateus 5,17. Então, vamos lá, Mateus 5,17. Quando ele está proferindo o Sermão da Montanha. Então, o que nós encontramos em Mateus 5,17? Nós lemos: não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir. Porque em verdade lhes digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Tá? Então, ele veio, não, como alguns pensam, né? Então, o Antigo é Antigo Testamento, vamos esquecer, vamos cancelar o Antigo. Não. Né? Jesus veio não somente para validar o Antigo Testamento, a lei, mas também para cumprir por nós e para nós. Tá certo? Então, essa é uma declaração importante. João 5,39, Jesus também vai falar a respeito de si em relação ao Antigo Testamento. Versículo 39, 5,39. Vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. Ele está falando para os judeus, e lembrando a vocês que os judeus só tinham a Bíblia hebraica na época que Jesus está falando isso. Então, vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna. E prestem atenção. E são elas mesmas que testificam de mim. Então, eles estudavam tanto as Escrituras, tanto o Antigo Testamento, para nós, o Antigo Testamento, e não conseguiam chegar a Jesus. E Jesus diz, e essas Escrituras que vocês estudam exaustivamente apontam para mim. Né? Então, uma crítica aqui que Jesus está fazendo aos judeus. Hebreus 10, 7. Vamos lá em Hebreus 10, 7. Que também é uma outra referência a Jesus e o Antigo Testamento. Hebreus 10, 7. Nós vamos ler. Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tá? Então é uma referência a Salmo 40, versículos 6 a 8. Tá? Então o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus mesmo colocou isso de forma clara para os seus ouvintes e também para os seus discípulos. Jesus é o tema maior dos dois testamentos, ok? Podemos pregar o evangelho a partir do Antigo Testamento, podemos anunciar as boas novas a partir do Antigo Testamento, porque lá no Antigo Testamento também encontramos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. O próximo slide, Daniel, por favor. Como é que a Bíblia se organizou da forma como nós a temos hoje? Obviamente, no início não tinha capítulos nem versículos. O texto era corrido, né? Se alguém já teve curiosidade de ver, mesmo em fotos, né, o livro de Isaías, que foi encontrado lá nas cavernas de Qumran, em Israel, perto do Mar Morto, né, você vai verificar que o livro de Isaías foi escrito num rolo, né, e não tinha divisão nenhuma divisão, né? Então, aqueles que liam as escrituras, os rolos, eram muito familiarizados com o texto, tanto que podiam chegar ao texto sem o auxílio que hoje nós temos, né, dos capítulos e versículos. Por exemplo, na época de Jesus, você não vai encontrá-lo, né, lendo um texto em capítulos e versículos. Quando oferecem a Jesus o rolo ou livro de Isaías, veja o que ele faz aqui. Então, Jesus, ele é levado, ele vai para Nazaré, né? Ele está no capítulo 4 de Lucas, a partir do versículo 16. Jesus foi para Nazaré,
onde havia sido criado. No sábado, entrou na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, aqui no caso o rolo, né? Então ele tinha que desenrolar, né, o rolo ali, né? E abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito. Esse achou o lugar significa que ele procurou, tá certo? No texto corrido, a passagem que ele queria ler, tá? Então ele percorreu ali com o seu dedo, né, o texto corrido até encontrar o que ele queria ler, porque não havia capítulos nem versículos, né? Aí ele vai ler Isaías, que nós conhecemos, né? Isaías capítulo 61. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vida aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, ou seja, enrolou de novo, né? Jesus o devolveu ao assistente, o rolo, e sentou-se, que era a forma tradicional de um rabino para iniciar a sua prédica ou o seu ensino. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele, então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Se cumpriu a profecia. Tá? Então, esse aqui é um exemplo de como era a Bíblia, né, no caso a Bíblia hebraica, antes dessa organização em capítulos e versículos. Eram textos corridos, né? Então a pessoa precisava ter uma certa familiaridade para encontrar a passagem que queria ler, meditar ou estudar. Os capítulos vão surgir no século XIII da nossa era. Então, Stephen Langton, professor da Universidade de Paris e arcebispo da Cantuária, ele dividiu a Bíblia em capítulos em 1227. Então, foi somente na nossa era, já depois de Cristo, que a Bíblia foi dividida em capítulos. Alguns séculos mais tarde, um homem chamado Robert Stephanus, impressor parisiense, ele facilitou a nossa vida e acrescentou a divisão em versículos a partir de 1551. Lembrando, né, que a imprensa foi criada ou descoberta em 1455, né? Então, já estavam imprimindo a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso, né? E Robert Stephanus, então, facilitou a nossa vida fazendo a divisão em versículos. O que ajudou bastante também é que os judeus da época, né, dessa época, também acabaram abraçando essa organização em capítulos e versículos. Isso ajudou bastante também. Então, o Antigo Testamento, né, ele também foi organizado em capítulos e versículos. Então, é coisa recente, tá? Então, quando você abre a sua Bíblia hoje, você tem os capítulos direitinhos, os versículos, e até as separações em blocos, né? Isso facilita muito o nosso estudo, o que, obviamente, na época de Jesus, não havia essa facilidade, esse recurso. Próximo slide, Daniel, por favor. Bom, agora nós vamos entrar numa parte mais intensa da bibliologia, a parte mais teológica, né, da doutrina da Bíblia. Nós vamos começar a falar sobre inspiração, tá? O que é a inspiração? Já falamos isso de uma forma bem rápida em outros momentos do nosso curso bíblico, teológico, mas agora nós vamos dar um pouquinho mais de atenção. Então, a palavra inspiração foi usada apenas uma única vez no Novo Testamento, em 2 Timóteo 3,16, e outra no Antigo Testamento, Jó 32:8. Vamos no texto do Novo Testamento. Então, abram lá em 2 Timóteo 3,16. Vamos abrir em 2 Timóteo 3,16. E vamos ler o que está nesse versículo. Então, está assim:
toda a Escritura, perceba, toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil, agora nós vamos para o seu propósito, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, aí versículo 17, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra aqui, no versículo 16, inspirada, né, é do grego theopneustos, soprado. Tá? Então, o texto aqui nós podíamos dizer assim, toda a escritura é soprada por Deus. Podíamos traduzir assim, toda a escritura é soprada por Deus. É interessante a relação que nós podemos fazer com a criação do homem, né? Porque quando o homem foi criado por Deus, lá em Gênesis, a descrição está em Gênesis capítulo 2, né? Quando você vai lá em Gênesis capítulo 2 e vê a descrição da criação do homem, então versículo 7, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E quando a gente pensa no theopneustos, né, a soprar, toda a escritura é soprada por Deus, dá a ideia do Senhor comunicar vida através da sua palavra revelada. Tá? Então, isso já dá uma ideia da natureza da inspiração, ou seja, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, as Escrituras foram sopradas por Deus, ou seja, elas vêm de Deus, a sua origem é em Deus, não é no homem. O homem foi usado como uma ferramenta, se você preferir, já que nós estamos falando de escrita, o homem foi usado como uma espécie de lápis, um lápis inteligente, mais um lápis, mais uma caneta, certo? Nós vamos verificar mais adiante, o homem não perdeu a sua consciência, não perdeu a sua personalidade, não perdeu a sua identidade, quando foi usado por Deus para registrar a revelação. No entanto, Deus soprou exatamente aquilo que precisava ser registrado. Ok? A segunda passagem importante do Novo Testamento sobre a inspiração está em 2 Pedro 1:21. Então, se você abrir lá, né, 2 Pedro 1:21. Nós vamos ver o segundo texto importante sobre a inspiração. Então, nesta versão que estou utilizando, que é a Nova Almeida Atualizada, nós lemos: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, eles falam da parte de Deus, homens falam da parte de Deus. Agora nós temos um outro verbo, movidos. Eles foram movidos por Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, a inspiração diz respeito ao sopro de Deus, né? E os homens que registraram a revelação divina foram movidos, receberam esse sopro e foram movidos pelo Espírito de Deus para registrar aquilo que Deus queria que fosse registrado. Então, veja só, num resumo, né, vamos colocar aqui a própria frase do Geisler: homens movidos pelo Espírito escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são fontes de autoridade para a fé e para a prática cristã. Esta é a nossa base, irmãos e irmãs. Quando nós nos declaramos estudiosos da Bíblia, teólogos, obviamente teólogos fiéis às Escrituras, esta é a nossa base. Nós cremos que a Bíblia foi soprada por Deus, e nesse sopro Deus moveu homens separados, escolhidos por Ele, para que registrassem exatamente aquilo que Ele queria que registrasse. Por isso, as Escrituras são fonte
de autoridade para a fé e para a nossa prática de vida. A palavra inspiração aplica-se aos escritos, não aos escritores. A Bíblia é que é inspirada, não seus autores humanos. Aí pode haver alguma confusão. Mas Deus não inspirou os autores? Sim, ele inspirou no momento em que eles registram a verdade, registram a revelação, mas eles não permaneceram eternamente inspirados, né? Veja a história de Pedro, de Paulo, né? Eles não ficaram eternamente, 24 horas por dia, inspirados para registrar a revelação divina, né? Mantiveram suas vidas comuns, como homens, mas homens de Deus, mas a inspiração, o processo da inspiração só ocorreu, só se concretizou quando registraram a verdade divina. Então, é por isso que é o texto que é inspirado. O texto jamais perde essa condição. Então, por exemplo, o Evangelho de Mateus jamais vai perder a sua condição de texto inspirado. Agora, Mateus, quando registrou, ele foi usado nesse processo de inspiração, mas depois ele manteve a sua vida de discípulo de Cristo, ok? Ele manteve a sua vida de um homem comum, tá certo? Então, a inspiração se deu num processo do registro da verdade que Deus queria que fosse registrada, ok? Depois, ao final, você pode fazer perguntas se você não entendeu a minha exposição. Próximo slide, Daniel. O processo total de inspiração, então, envolve 3 etapas, né? Ou 3 elementos, vamos assim dizer. Então, nós temos a questão da causalidade divina. Quem é que causa a inspiração? Deus, né? Deus é a fonte primordial da inspiração da Bíblia. O elemento divino, Deus, estimulou o elemento humano, e não ao contrário. Se dependesse do homem, não haveria essa vontade para registrar a revelação divina. E nem a capacidade também, porque a capacidade vem do Espírito Santo, né? Mas foi o Senhor Deus que tomou o primeiro passo para que isso pudesse acontecer, né? Para que houvesse o registro da sua vontade, o registro da sua revelação, tal qual nós temos hoje, né, de forma encadernada, bonita, luxuosa nas nossas mãos, né? Mas foi Deus quem deu o primeiro passo. E o Senhor Deus, né, se utilizou de seres humanos, né? Não somente de outras circunstâncias, obviamente, né, porque ele é soberano, mas principalmente de seres humanos para revelar a sua vontade. Então, Hebreus 1. Antigamente, Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Tá? Então, o que isso quer dizer? Que ele usou seres humanos para falar ao seu povo. Então, ele é a causa de tudo, ele é a fonte primordial, né, de tudo, principalmente da inspiração da Bíblia. Mediação profética é o segundo elemento. Os profetas que escreveram as escrituras não eram autômatos, robôs. Tá? Alguns pensam naquele processo demoníaco, né, do espiritismo, né, que é a psicografia, quando você vê ali um médium sendo tomado por um demônio, e aí esse médium começa a escrever cartas, começa a escrever livros, começa até a pintar, né? Ok? Não é isso que acontece, né? No caso desse fenômeno chamado mediúnico, que na verdade é demoníaco, o médium perde a sua consciência, perde a sua identidade, não sabe mais, perde a sua personalidade, é totalmente possuído pelo espírito maligno. No caso da inspiração, Deus respeitou a identidade, a pessoa, a personalidade de cada autor humano. Então, quando Davi foi
inspirado por Deus, recebeu o sopro de Deus para escrever o que ele escreveu, os belos salmos que ele escreveu, ele continuou sendo Davi. Ele não perdeu a sua consciência. Embora registrasse exatamente o que Deus queria que ele registrasse, ele continuou sendo Davi. Por isso que se diz aqui, escreveram segundo a intenção total do coração, segundo a consciência que os movia no exercício normal da sua tarefa, que era escrever, com seus estilos literários, por exemplo, poesia, e seus vocabulários individuais. Eles não perderam a sua identidade. Eles não perderam a sua consciência, embora estivessem fazendo exatamente aquilo que Deus queria que fizesse. Por isso Deus é Deus, né? Por isso que nós encontramos essa coisa tão rica nas Escrituras. Você encontra o registro da verdade de Deus, da revelação de Deus, numa história, numa parábola, numa poesia, num dito sapiencial como provérbios, né? Numa profecia, e tudo isso foi fruto da vontade de Deus e revelou exatamente o que Deus queria que fosse revelado. As suas personalidades, portanto, não foram violentadas por uma intrusão sobrenatural, né? Então, eles não foram possessos, nada, absolutamente nada daquilo que a gente vê no mundo do espiritismo. Davi continuou sendo Davi, Mateus continuou sendo Mateus, Salomão continuou sendo Salomão, mas escreveram e registraram exatamente aquilo que Deus queria que registrasse a respeito da sua verdade. E aí nós temos o produto final, a autoridade escrita. Então nós temos aquele que causou tudo, que é a fonte de tudo, que é o Senhor Deus, aqueles que foram usados por Deus, essa mediação profética, os autores humanos, aí nós temos o resultado final, o produto final da autoridade divina em operação por meio desses autores humanos, né? Como intermediários de Deus, né? E esse produto final é a autoridade escrita que se reveste à Bíblia Sagrada, tá? O texto nós já lemos. Então, o que nós temos nas nossas mãos hoje, né, de forma graciosa e misericordiosa, é fruto de todo esse milagre, né? É um milagre, porque Deus usa autores humanos de forma que eles registraram exatamente aquilo que Deus quis que registrassem, sem que suas identidades fossem violentadas. Ok? Próximo slide, Daniel. Obrigado. Então, aqui, basicamente, o resumo do que eu falei, né? Deus é o causador original, os homens de Deus que serviram de instrumentos são o segundo elemento, e a autoridade escrita, ou as Sagradas Escrituras, que são o produto final. Então, Deus, causador original, os homens, instrumentos, e as Sagradas Escrituras, né, o produto final. Basicamente, é essa o resumo do que nós acabamos de colocar. Pode ir no próximo, Daniel. Bom, então agora nós vamos fazer algumas distinções necessárias para que nós possamos entender aí alguns termos que são utilizados em bibliologia. Você já ouviu falar de iluminação e talvez você não tenha ainda entendido muito bem o lugar da iluminação na doutrina da Bíblia ou na bibliologia. Às vezes nós usamos a palavra inspiração de forma errada, né? Por exemplo, a gente está num culto e tem um pregador lá muito carismático, ele está ali pregando de uma maneira que está colocando todos num estado de êxtase, e aí as pessoas dirão, este homem está inspirado. A gente vai entender o que isso quer dizer. Mas em termos de doutrina bíblica, esse termo não cabe, né? Por quê? Porque, como nós vimos, a inspiração está totalmente ligada ao registro
da verdade de Deus através de autores humanos. Então, a inspiração, o texto é inspirado, né? Então, a inspiração está ligada tão somente ao registro escrito, né? Escrito da verdade, da revelação de Deus aos homens. E onde entra a questão da iluminação, então? Então, se eu não posso falar que o pregador foi inspirado, eu posso dizer que foi iluminado pelo Espírito de Deus, tá? Porque a inspiração tem ligação com a revelação registrada e a iluminação com a compreensão da revelação. Então, quando o Espírito de Deus, né, concede ao homem, ao estudioso, ao pregador, né, uma clareza da revelação escrita, do registro que está nas suas mãos. Então, como eu sempre digo, né, a Bíblia é o único livro que nos possibilita ler esse livro com o nosso autor, com seu autor ao nosso lado, em todo e qualquer momento, em todo e qualquer lugar, né? E esse autor tem todo o interesse que nós venhamos a compreender aquilo que está registrado. E quando nós alcançamos esse nível de compreensão, nós podemos dizer que houve o processo da iluminação, tá? Então, a inspiração está ligada à revelação, a revelação registrada, e a iluminação está ligada à compreensão dessa revelação. Ok? Próximo slide, por favor, Daniel. Então, vamos fazer as distinções que eu julgo serem importantes. Então, revelação. Então, revelação é aquilo que estava oculto e escondido, e, por exemplo, dentro de um barril, tá? Tem um pano sobre a boca do barril, né? Então, alguém levanta esse pano, né? Então, isso é revelação, esse é o processo da revelação, para revelar o que está dentro do barril, tá? Então, a revelação tem, eu estou dando essa ilustração bem simplória para vocês entenderem o que é isso, tá? Então, a revelação, Deus decidiu revelar a sua vontade. Se ele não fizesse isso, nós jamais conheceríamos a sua vontade. O Senhor Deus é quem deu o primeiro passo. Portanto, a revelação é a exposição da verdade, a verdade de Deus. Prende-se à origem da verdade e à sua transmissão. Como é que Deus resolveu revelar a sua verdade, a sua vontade? A forma como ele resolveu transmitir, né, ou comunicar essa verdade, tá? Então, ele fez, por exemplo, ele escolheu de várias maneiras. Por exemplo, para Moisés, ele revelou a si mesmo e a sua vontade através de uma sarça que ardia no meio do deserto. Para Jeremias sentiu ali um calor dentro de si, né? Porque Deus se revelou no íntimo do seu coração, né? Para Davi, algumas vezes, ele viu anjos do Senhor, tá? Isso são métodos, esses são métodos que Deus escolheu soberanamente para expor ou revelar a sua vontade ou até a sua própria pessoa, tá? Iluminação. Então, eu já disse, compreensão da verdade descoberta, no sentido de que estava coberta e foi descoberta, né? Ou revelada. Ocupa-se da posterior, depois, né? Posterior apreensão e compreensão da verdade revelada. Então, já temos os nossos 66 livros na nossa mão, né? Estamos ali fazendo a nossa devocional de manhã, de noite, não sei. Abrimos as escrituras, chegamos lá, sei lá, no Isaías 53, e de repente nós percebemos que alcançamos um entendimento, uma compreensão mais clara daquele texto para a nossa realidade ou para a minha realidade. Eu fui, então, alvo da misericórdia do Espírito de Deus para compreender aquela verdade. Então, eu fui iluminado, tá certo? Então, eu fui iluminado naquele instante, tá?
E a inspiração relaciona-se com a recepção e o registro da verdade. Então, vejam só, Deus se revelou a Moisés lá no deserto, uma sarça que ardia. Se Moisés não tivesse escrito isso no livro do Êxodo, eu e você jamais saberíamos que ele teve essa experiência especial com Deus. Tá? Foi porque ele registrou é que nós sabemos que Deus se revelou a ele através de uma sarça que ardia. No registro da sua experiência, nós temos o processo da inspiração, porque Moisés registrou exatamente, não somente o que ele experimentou, mas exatamente aquilo que Deus queria que ele registrasse. Ok? Deus, então, moveu Moisés, soprou, vamos assim dizer, nos ouvidos de Moisés aquilo que ele precisava registrar no que dizia respeito à revelação que Moisés recebeu no deserto através da sarça que ardia. A inspiração que traz a revelação escrita aos homens, a inspiração que traz a revelação escrita aos homens, não traz em si mesma garantia alguma de que os homens a entendam. Veja, por isso a necessidade da iluminação, por isso a necessidade da ação do Espírito de Deus para nos ensinar. Não podemos ler a Bíblia apenas como um livro antigo, porque não nos dará proveito algum. Né? Pessoas que abrem as Escrituras dizem, eu não entendo nada que está escrito ali. Né? Porque a sua leitura está num nível, vamos assim dizer, em termos de níveis, né? No nível mais baixo, no nível básico, só de leitura. A nossa leitura deve ser uma leitura devocional, onde haja abertura para a ação livre e soberana do Espírito Santo em nossa mente. Né? Embora nós possamos não entender tudo, né? O Espírito de Deus nos conduzirá pelos caminhos que precisamos perseguir para chegarmos à compreensão da vontade de Deus. É por isso que é necessário nós nos reunirmos em igreja. Percebe? O culto não é somente para estarmos reunidos, para cantar, louvar, faz parte, tudo isso faz parte, mas principalmente para sermos ministrados na palavra. Porque na ministração da palavra eu recebo ajuda, recurso para compreender, para facilitar a minha compreensão das Escrituras. Vocês entendem? Então, vejam, a iluminação também depende do nosso ajuntamento. Quando nós nos ajuntamos para estudar a Bíblia, para se debruçar sobre as Escrituras, nós somos abençoados pela compreensão que vem, né, com a ajuda do Espírito de Deus. Então, distinções importantes. Revelação, portanto, é a exposição da verdade de Deus da parte de Deus, nunca da parte do homem. O homem não tem condições de revelar o que Deus pensa, o que Deus quer. Não temos a mente de Deus. Então, a revelação diz respeito a Deus e a sua exposição da sua verdade, da sua pessoa, da sua vontade. A iluminação diz respeito à ação do Espírito de Deus para nos levar a compreender, né, essa revelação de Deus. E a inspiração diz respeito à recepção e registro dessa revelação que foi dada àqueles autores humanos. Moisés, Mateus, Davi, Salomão, Esther, né? Ruth, tá certo? Então, esses autores humanos, eles receberam da parte de Deus essa ação divina, essa ação do Espírito de Deus, que nós chamamos de inspiração, teopneustos, o sopro de Deus para o registro da sua revelação. Ok? Próximo slide, Daniel. Obrigado. Então, para deixar claro, né, a revelação é uma abertura objetiva da parte de Deus. Deus diz, é isto. A iluminação é a compreensão subjetiva da revelação, ou seja, eu vou ter uma compreensão que não vai ser, que vai ser de uma maneira diferente de outra pessoa, mas vamos chegar à mesma verdade. Né? Eu vou explicar. Algumas pessoas aprendem mais vendo, outras pessoas aprendem mais ouvindo, outras pessoas aprendem mais
através de fatores que são combinados, sinérgicos, né? Vocês já viram isso em comunicação, né? Tem gente que aprende mais vendo e escrevendo na lousa, tem gente que aprende mais só ouvindo, está ali trabalhando e está ouvindo, mas está aprendendo. Então, cada um tem uma sua maneira de aprender e compreender. Tá? Então, é por isso que a iluminação é uma compreensão subjetiva da revelação, mas que leva ao mesmo ponto que é necessário, que é a verdade das Escrituras. A inspiração, pelo seu lado, é o meio pelo qual a revelação se tornou uma exposição aberta e objetiva. Tá? Em outras palavras, a revelação é o fato da comunicação divina. Então, Deus disse, assim diz o Senhor. Tá? Então, isso é revelação, comunicação divina. A inspiração é o meio, alguém pegou essa declaração do Senhor, assim diz o Senhor, e escreveu, e registrou. A iluminação, o dom de compreender essa comunicação. Tá? Então, da próxima vez que você vir algum pregador ali, né, levando a igreja ao êxtase, diga, este homem está iluminado, tá certo? Porque você está usando o termo correto. Ele chegou à compreensão clara daquilo que foi registrado como revelação divina. Próximo slide, por favor, Daniel. Então, a natureza da inspiração. Então, aí nós vamos entrar aqui, só uma introdução, na próxima aula a gente fala mais sobre isso. Estudiosos se debruçaram no processo da inspiração, né? Como é que, já que a inspiração aponta que a Bíblia é um livro sagrado, né, divino, né? Será que verdadeiramente tudo que está escrito lá, de Gênesis a Apocalipse, é realmente, né, de inspiração divina? Pode ser realmente chamado de escrituras? Então, há três escolas básicas, vamos assim dizer. Então, nós temos a ortodoxia, da qual fazemos parte, em outras palavras, os conservadores, os tradicionais, né, aqueles que tratam as escrituras como palavra de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, tudo é palavra de Deus, né? Toda a escritura é inspirada. Então, nós pegamos aquele texto de 2 Timóteo e nos agarramos a essa escritura e dizemos, a Bíblia é a palavra de Deus. Não importa se eu abrir lá em Números e comecei a ler a genealogia, né? Ali temos a palavra de Deus. Tá? No modernismo ou no liberalismo, tá? Eles declaram que, apesar de reconhecerem esse processo da inspiração, eles dizem que a Bíblia contém a palavra de Deus. Ou seja, existem certas partes da Bíblia que não podem ser tidas como palavra de Deus. Então, eles citam como exemplo quando, por exemplo, Satanás tem a sua fala na tentação de Jesus no deserto. Então eles dizem, olha, aqui não pode ser palavra de Deus, porque é Satanás que está falando, né? Vão chegar em outro ponto e vão trazer, sei lá, algo que vai ferir a moral moderna, atual. Por exemplo, na época do Antigo Testamento e também parte do Novo Testamento, ainda havia a escravidão como instituição social, né? Então eles dizem, não, então nós não podemos considerar toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, como palavra de Deus, mas aqui e acolá nós vamos encontrar a palavra de Deus. Essa posição liberal ou modernista, que é contrária à nossa posição, que é conservadora, que entende que toda a Bíblia é a palavra de Deus. E a neo-ortodoxia, esse movimento, ele surgiu para combater o anterior, o modernismo, porque o modernismo levou à incredulidade, levou ao ceticismo. Então, em 1919, um pastor suíço chamado Calvart, ele falou, chega, não dá, nós vamos nos perder, tal. Mas ele tentou voltar àquilo que tinha que ser tradicional, mas ele não foi muito além, né, do que diz respeito à Bíblia. Tá? Então, para ele,
a Bíblia torna-se a palavra de Deus. Como assim? Então, a Bíblia, enquanto está na sua prateleira, enquanto está na sua estante, é um livro antigo, tá? É um livro antigo. Quando você pega essa Bíblia, esse livro antigo, você senta, você abre esse livro e você começa a ter uma relação sagrada com esse livro, vamos assim dizer, aí a Bíblia vai se tornar a palavra de Deus. Quando você acabar de ler o que você queria ler, fechar a sua Bíblia, terminar essa experiência e colocar a Bíblia de novo na sua estante, ela volta a ser um livro antigo. Entenderam? Essa é a posição da neo-ortodoxia. O modernismo diz contém, a neo-ortodoxia diz torna-se. Nós dizemos que hoje e em qualquer tempo e em qualquer lugar, ela é a palavra de Deus. Ok? Vamos aproveitar então esse... Pode tirar os slides, Daniel? Obrigado. E vamos então aproveitar agora para as suas perguntas. Né? Lembrando que eu tenho resposta para tudo, desde que vocês aceitem não sei como resposta. Né? Pastor, Sim. sou eu. Sobre o que você estava falando do espírita, porque eu sempre penso assim, né? Quando eu ouço principalmente um louvor, até me emociono. Eu penso sempre assim, nossa, a pessoa estava iluminada quando escreveu esse louvor, porque dá vontade de a gente se ajoelhar, né? De tanta emoção que dá. Mas quando eu já vi, né, programas onde tem artistas espíritas, né, que pintam quadros, e a gente fica pensando assim, nessa, como pode? Eu fico pensando, será que é pacto que eles fazem? Porque não é possível, porque se a gente comparar, é igualzinho mesmo, né? Então, eu penso assim, acho que só pode ser um pacto que eles fazem, porque como é que pode ser usado daquela forma, né? Porque, vamos supor que nem esse pastor que escreveu esse livro que você ganhou, né? Então, eu penso assim, ele estava iluminado, Deus iluminou ele quando estava escrevendo aquele livro. Quando ele acabou aquele livro, pronto, ele é um escritor, mas, né, não está assim totalmente iluminado, ele está fora daquele âmbito, né? Só quando ele começa a pensar em outro livro, se ele tiver pensando, se ele tiver sintonizado com Deus, é que ele vai ser iluminado, claro, né? Mas eu fico sempre assim pensando, falei, acho que eles fazem um pacto, não é possível. As escrituras, Neuda, ensinam o seguinte, 1 Pedro 5, né? Versículo 8, Pedro diz, sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Esse andar em derredor significa o quê? Que ele está, né, nos rodeando, nos estudando, nos analisando, nos investigando de forma tal que ele tem o currículo completo de nós. Então, por que o movimento espírita cresce tanto? Porque, como ele faz essa observação, essa análise de nós, os nossos jeitos, os nossos costumes, a nossa forma de falar, conhece os nossos segredos que compartilhamos com alguém que está do nosso lado, quando tem uma sessão espírita, ele reproduz isso. Entendeu? Ele reproduz. E a pessoa ingênua, vai achar que está falando com seu ente querido falecido, só que ele tem todos os dados. Todos os dados. E é por isso que ele pode, por exemplo, ele é uma criatura inteligente. É uma criatura milenar, inteligente. É por isso que ele pode reproduzir pensamentos ou até mesmo obras de arte, vamos assim dizer. Entendeu? Que leva as pessoas ao engano. Então, esse andar ao derredor é também não somente para poder pular e atacar e destruir, mas também para estudar. Porque ele só vai pular no nosso pescoço na área onde nós somos frágeis. Ele não vai atacar onde a gente é forte, onde nós somos frágeis, né? Então ele vai analisando. Nós estamos falando com uma criatura que é PhD em psicologia, PhD em antropologia, PhD em sociologia, tem milhares de anos de existência. Então, só de olhar para a gente já dá uma sacada. Isso aqui, ó, isso aqui eu pego aqui, isso aqui eu pego ali, entendeu?
Então, e ele continua analisando. Então a gente pensa assim, pô, mas eu contei esse segredo somente para fulano, ninguém mais sabia, mas ele está ao redor. Ele só não pode ler a nossa mente. Ele só não consegue ler a nossa mente. Mas o resto, pegou. Né? Aliás, se você der qualquer tipo de sinal, ele já saca, porque ele é alguém, como eu falei para você, que conhece muito bem a natureza humana. Tem uma larga experiência com a natureza humana, com a psique humana. Tá? Então, é por isso que ele pode reproduzir a voz de alguém, pode dizer, eu conheço o seu segredo, pode falar um segredo, né? Os tiques, os costumes de alguém, os hábitos de alguém. Aí alguém vai falar assim, numa sessão espírita, nossa, era meu pai, não, era minha mãe, só minha mãe fazia isso, só minha avó fazia isso, entendeu? Por quê? Porque ele já tem ali uma ficha completa, né? Já tem a capivara da pessoa ali, então, né? Ele pode fazer o que ele quiser. Tá? Então, é nesse sentido. Tá? Agora, com relação ao que você escreveu, que você falou do autor, por exemplo, eu estou amando aquele livro lá, Proibida a Entrada de Gente, de Pessoas Perfeitas, né, na igreja. Né? E realmente ele foi iluminado. Né? Ele foi iluminado pelo Espírito de Deus para entender, compreender os ensinos de Deus a respeito do ingresso de pessoas no reino de Deus. Foi iluminado. Será iluminado uma outra oportunidade quando escrever sobre um outro tema. Se ele não for feliz no outro tema, né, como foi aqui, né, nós não podemos dizer, olha, ali ele foi mais ser humano, né, vamos assim dizer. Embora nós não deixemos de ser humano quando somos iluminados, tá bom? Sim. Okay? Pastor? Sim. Obrigada, pastor. Imagina, meu. Oi, Sol. Solange. Pastor, essa semana a gente teve uma reunião com a Fátima, com o nosso grupo lá do Retiro, e a Fátima, ela falou a respeito de uma passagem de Mateus, e ela falou um detalhe daquela passagem que eu nunca tinha me atentado, né? Que é quando Jesus está pregando na beira do lago e ele pede para os discípulos jogarem a rede num local mais profundo, né? E aí ela fez essa relação de que nós temos que sair da nossa zona de conforto, temos que ir para um local mais profundo, para aí sim receber essas bênçãos de Deus, né? Que às vezes a bênção de Deus não está ali naquele lugar que, né, demora para vir, porque a gente não busca no lugar profundo que Deus quer que a gente vá buscar a nossa bênção. Aí eu falei para ela assim, nossa, Fá, eu já li isso, mas eu nunca pensei dessa forma, né? Eu pensei que Deus mandou Pedro jogar as redes no local mais profundo, porque era ali que ele tinha providenciado a bênção, não que ele estava dizendo que a gente tinha que buscar lugares mais profundos. Aí eu fico pensando assim, eu falei, nossa, mas será que o Espírito Santo não está me dando uma clareza mais profunda do que realmente Deus quer falar para mim? Entendeu? Às vezes eu fico pensando nisso, eu falei, como é que eu busco de Deus para ele me dar essa revelação, sabe? Profunda, porque a hora que ela falou aquilo, eu falei, nossa, é isso, não tem outra, não pode ser outra coisa senão isso que ela falou, entendeu? E aí eu falei, nossa, então eu fiquei me enganando a respeito dessa passagem, não que isso prejudicou a minha fé, mas eu fiquei me enganando a respeito dessa passagem esse tempo todo. Como é que eu faço para o Espírito Santo me dar essa luz, sabe? Dessa profundidade da palavra? É isso. Não assim, é simples e ao mesmo tempo não é, tá? Por que é simples, tá? Quando você lê Tiago, capítulo 1, por exemplo, versículo 17, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, tá? Então, toda boa dádiva vem de Deus, de um Deus que nos ama e quer que conheçamos a sua vontade. Então, faz parte da vontade de Deus, Sol, que você mergulhe nessas profundezas.
Então, Deus quer. Então, 90% do caminho está resolvido, porque Ele quer, entendeu? Ele quer que o conheçamos, né? Profundamente na sua intimidade. Por isso, não é à toa também que o Espírito de Deus habita em nós. Não somente para ser o selo da nossa salvação, para nos garantir até a volta de Jesus, mas também para propiciar essa comunhão íntima com Ele, profunda com Ele. Então, Ele quer. Tá? Qual é a dificuldade? Aí está o lado difícil. Nós, né? Nós. Tem um elemento, eu vou falar Kenji. Tá? Então, Deus quer, mas tem ali alguém ali, né, que tem alguma dificuldade, né, que se chama Kenji. Tá? O que é que o Kenji tem que fazer para que o Espírito de Deus tenha total soberania nessa área? Para que eu possa cantar como Paulo cantou, né? Quando ele vai afundando ali na sabedoria de Deus, ele vai percebendo, ele vai dizer, ó, profundidade da riqueza do conhecimento de Deus. Ou seja, cada vez que ele mergulha, tem mais coisas, tem mais coisas, tem mais coisas. Como é que a gente chega a esse ponto? Eu acho que a gente precisa valorizar, né, a nossa vida em comunhão com o povo de Deus. Porque é dali que a gente começa, então, a retirar lições preciosas para essa comunhão. Por exemplo, o que aconteceu no PGM. Se você estivesse sozinha, não estivesse nesse grupo, né, você não teria esse estalo em relação a esse texto. É essa riqueza que nós alcançamos quando estamos juntos, né? Pessoas, irmãos e irmãs, que têm a sua experiência com Deus e que dividem conosco e podem enriquecer a nossa comunhão e a nossa compreensão das verdades de Deus. Alguém disse, olha, como é que eu aprendo a ser humilde? Por exemplo, humilde. Porque a humildade é a virtude por excelência no reino de Deus. Ninguém que seja arrogante, orgulhoso, soberbo vai entrar no reino dos céus. Não vai entrar mesmo. Né? Não vai entrar. Se aquele desembargador lá da Baixada Santista não se arrepender, esse cara não vai entrar. Vai chamar Gabriel de analfabeto, Miguel de analfabeto, né? Vai perguntar se Pedro sabe falar em francês, né? Esse cara não vai entrar, né? Porque é soberbo. A humildade, portanto, é a virtude do reino dos céus. Como é que eu aprendo a ser humilde? Né? Porque isso não vem, você não recebe um pacote, uma medalha, nada. Como é que eu aprendo a ser humilde? Sabe como? Servindo. Prática, servindo. Como é que eu alcanço essa sabedoria, esse conhecimento que eu almejo? Né? Junto com o povo de Deus, ouvindo a ministração da palavra, levando a sério a minha disciplina devocional de todos os dias, mesmo que eu não entenda, estar diante do texto da palavra de Deus. Entendeu? É um exercício. É um exercício, uma prática devocional, uma disciplina espiritual. É no exercício da disciplina espiritual que nós vamos alcançando cada vez mais o propósito de Deus em nossas vidas. Existe um clássico, eu tive que recorrer a ele, fazia tempo que eu não tinha visto, é esse aqui. Ó. Celebração da Disciplina, o caminho do crescimento espiritual, do Richard Foster. É um clássico no nosso meio. Tá? Eu li numa edição bem antiga, eu li de novo, né? E é bom voltar aos textos antigos, aqueles textos que você já leu. Né? Então, Nilda, isso aqui foi iluminado mesmo, porque isso aqui virou um clássico, né? Um clássico da literatura evangélica. Celebração da disciplina. Então, ele vai tratar aqui de várias coisas que nós podemos fazer, né, para o nosso crescimento espiritual e principalmente nessa questão do conhecimento. Eles separam em duas disciplinas interiores e disciplinas exteriores. Tem a comunitária também, mas vamos trabalhar aqui. Nas disciplinas interiores, eu tenho a meditação,
A oração, o jejum e o estudo. Né? As disciplinas exteriores, simplicidade, solitude, é aquele momento em que você se retira para estar com Deus. Entendeu? Não é solidão, é solitude. Você se retira para estar com Deus. Submissão, serviço. Aí tem as disciplinas comunitárias. Confissão dos nossos pecados, adoração, orientação e celebração. Mas no estudo é fundamental a necessidade de termos disciplina. Ah, mas eu não entendo nada aqui do que Abacuque está me ensinando. Não estou entendendo nada que Obadias está falando. Insista. Insista. Busque ajuda na comunidade, na igreja. Entendeu? Que aí a nossa compreensão vai se expandir. Então, sozinho, muito difícil. Mas em comunidade, em comunhão, nós alcançamos valores maiores. Então, por exemplo, o que a Sol conseguiu foi dentro de um pequeno grupo de estudo, que despertou. Né? Foi um grande ganho. É um grande ganho. Quando nós estamos reunidos aqui, mesmo remotamente, nós estamos tendo um ganho. Um ganho maior do que se estivéssemos sozinhos. Entendeu? Ok? A Lloyd acho que queria... Peraí, só para finalizar. Sim. Então, eu posso entender o seguinte, eu fui iluminada pelo Espírito Santo através da vida da Fátima. Então, de qualquer forma, o Espírito Santo queria falar para mim, não sei se para as outras, mas para mim, especificamente, ele utilizou a minha irmã para falar para mim aquilo que ele queria que eu entendesse profundamente, é isso? Exato. E pelo seu lado, Fátima foi iluminada. Sim. Porque pôde aplicar, né, a lição que ela encontrou no texto para o momento em que vocês estavam reunidos. Entendeu? Lloyd? Eu tenho, pastor. Sim. Sim, olha isso. Eu acho a Bíblia muito difícil. Eu acho compreender assim uma loucura. Então, bem-vindo ao clube. Bem-vindo ao clube, tá? Não, os estudos ajudam muito, mas esse mundo de figuras de linguagem, eu acho que não é fácil, né? E nós aprendemos um pouquinho e tal. Agora, eu fico pensando, essas pessoas que não tiveram muito acesso assim, ou não têm a educação, enfim, as mais assim simplesinhas, que realmente não entendem muito, têm muita dificuldade, como que elas vão ter a compreensão de um livro assim? Olha, eu teria alguma dificuldade de imaginar nosso Redentor, nosso Senhor, né, trazendo o Evangelho apenas para aqueles que eram considerados capacitados na sua época, que seriam os fariseus, os saduceus, os escribas, os doutores da lei, né? Mas quando você percorre o Evangelho, você vai perceber, né, que Jesus vai se alegrar em estar pregando aqueles que são marginalizados, Sim. aqueles que não têm qualquer tipo de formação, né, aceita, que era aceitável na época dele. Por exemplo, os discípulos que eram de Galileia, da Galileia, eram tidos como homens indoutos, incultos. Quer dizer, eles não sabiam nada. Não tinham... não era como o saduceu, que conhecia a lei de cor e salteado. Não eram homens assim. E Deus ainda, e Jesus ainda, ele vai se alegrar, ele vai agradecer ao Pai pelo fato de ele revelar a sua vontade aos pequeninos e não aos grandes de sua época. Sim. Então, a preocupação que o nosso Jesus tem a respeito da revelação da sua vontade é na direção dos corações humildes. Entendeu? Então, se eu chegar para o Senhor, olha, eu posso entender as suas escrituras, e eu tenho condições de entender, porque eu tenho um doutorado, tenho mestrado e doutorado, o Senhor vai me desprezar. Sim. Vai me desprezar. Agora, aquele que é analfabeto, semi-analfabeto,
não tem uma compreensão, não consegue interpretar o texto, mas tem a sua fé sincera em Cristo Jesus, este vai ser iluminado. Aí o Espírito Santo? Pelo Espírito Santo. Entendi. Pelo próprio Pastor, Espírito Santo. Sim? Pastor, é a Zenaide. Oi. Pegando um gancho aí, então eu tenho um testemunho. Uhum. A minha ex-funcionária, que hoje é uma amiga, né, que trabalhou mais de 10 anos comigo, com a minha família, ela é semi-analfabeto. Semi agora, porque agora ela está conseguindo algumas aulas, mas ela era antes até analfabeta. Uhum. E foi ela que começou a me trazer a palavra dentro da minha casa. Ela ouvindo, ela sabe, se falar passagem tal, ela vai dizer qual da Bíblia. De tanto ouvir, e aí ela procurava, quando ela não sabia, ela pedia para alguém ler, mas ela tem uma capacidade de memorização incrível. Então, ela começou a me pregar a palavra, porque eu era kardecista, e ela plantou essa semente anos. E é incrível o que ela conhece da palavra. Veja, obrigado por sua participação, Zenaide. Eu estava procurando esse texto. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 21. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Veja a formalidade aqui da oração de Jesus. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios, essas coisas das boas novas, dos sábios e instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. Também ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Percebem? Ele fala, graças te dou. Não foi para doutores, mestres, PhDs, etc. Foram para os pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Não é interessante? Fica igual aquela história verídica de um pastor de uma cidade do interior, né? Que aquele esforço danado para trazer gente de importância social da cidade para dentro da sua igreja e não conseguia, até que uma certa noite, um certo culto, ele viu que entrou no templo o médico da cidade, um renomado médico, era o único médico da cidade, todo mundo queria esse médico no seu culto, tá? Aquele médico, naquela noite, ele entrou no seu templo. Só que ele estava lá no púlpito, ele viu o médico entrar. Quem é que foi receber esse médico? Né? O irmãozinho, muito simples, né? O irmãozinho do nós vai, nós vem, estalta, né? Galfo, né? Esse irmãozinho que foi recepcionar. Aí ele botou a mão na cabeça e falou, meu Deus do céu, esse homem nunca mais vai voltar na minha igreja, meu Deus do céu. Eu que tinha que recepcionar esse médico, o que eu vou fazer? E o médico e o senhorzinho lá conversando. Tal, né? Final do culto, ele correu atrás do médico, mas o médico já tinha ido embora. Aí ele falou, pronto, perdi, né? Porque foi o irmãozinho lá que atendeu, né? Perdi, acabou, né? Aí, no outro domingo, o médico voltou. Aí ele ficou super contente e tal, né? Aí ele foi, né? Ô, doutor fulano de tal, que bom que o senhor voltou ao nosso culto, tal. Aí ele falou, cadê aquele senhor que me recepcionou? Ah, o irmão fulano? Nossa, ele me falou tão claramente do evangelho. Eu entreguei minha vida a Jesus naquela noite, sabia? Então eu quero seguir a Jesus. Vocês entendem? Vocês percebem? Né? Então, minha sogra também, viu, Zenaide? Minha sogra também, ela não tinha, não era alfabetizada, mas ela decorava grandes porções dos textos bíblicos. Citava de cor e salteado os textos bíblicos. E não era alfabetizada, não tinha nem o ensino fundamental completo. Então, nós não devemos nos preocupar, porque Deus
É da vontade de Deus que venhamos a conhecê-lo de forma íntima e profunda. É por isso que Jesus diz, faz aquela oração sacerdotal, né? Que está em João capítulo 17, quando ele fala, ele ora por nós, né? Ele, versículo de número 9. É por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Essa oração ele a faz antes da cruz. Todas as minhas coisas são tuas e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, ou dentro do teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Conseguiu ver a profundidade disso? Que eles sejam um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um. Dentro dele. Né? Gente, pastor é uma desgraça, né? Eu já estou pregando, não é para pregar, é para dar aula, né? Ô, raça. Né? Pastor, é a Márcia. Oi, pastor, Márcia. falando dos profetas, no momento que acontece lá os escritos, ou que eles são movidos pelo Espírito Santo para registrar aquilo que a gente tem na Bíblia, isso acontece como? Diante de dificuldades, ou um anjo que aparece, ou é um ensinamento que Deus entende que aquele é o momento de dar? Como que... Me fala um pouquinho sobre isso, por favor. Muito bom, Márcia, muito bom. Depende da situação, da circunstância. Houve momentos, por exemplo, de perseguição e Deus levantou profetas. Houve um momento de crises nacionais, por exemplo, fome, terremoto, né, gafanhotos, né, nuvem de gafanhotos, Deus também levantou profetas. Houve momentos da necessidade de advertir o povo que caminhava para uma decadência moral e espiritual. Então, Deus levanta profetas. Vai depender das circunstâncias, tá? Mas em todos esses momentos, Deus vai revelar a sua vontade para o seu povo. Em todos esses momentos. Não é somente para tirá-lo de uma situação, mas ele vai revelar a sua vontade no que diz respeito ao futuro do seu povo. Porque no Antigo Testamento, principalmente, como nós vimos, é uma preparação para a vinda do Cristo, para a vinda do ungido de Deus. Tá? Então, tudo estava voltado para a pessoa dele. Então, não somente para o livramento de uma situação momentânea, né, a crise lá, por exemplo, a escravidão no Egito, né? Então, Deus vai levantar Moisés como profeta, o grande profeta. Deuteronômio 18 apresenta Moisés como grande profeta, né? Mas não somente para livrá-los da escravidão, mas para preparar todo o cenário para a vinda de Cristo na Terra prometida. Entendeu? Pastor, vai depender da circunstância. Admilson? Pastor, é o Admilson. Sim, estou vendo. Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, então, só queria tirar uma dúvida assim. Quando o senhor falou no início sobre a mediação profética, inclusive, o senhor vem falando até agora, né? Está me ouvindo bem? Estou te ouvindo, pode falar. Então falava assim, exercício normal da tarefa com seus estilos literários. Ok. A Bíblia ela foi inspirada e escrita. Dos apóstolos, muitos não tinham nenhum estudo, não sabiam ler, e muitos não sabiam escrever. Como que foi feito isso? Tá. Por exemplo, João teve ajuda. Vamos chamar de um secretário. Na verdade, o termo técnico é amanuense. Então, João pôde ditar e alguém que estava habilitado para escrever, escreveu. Né? Então, por exemplo, o Evangelho de João, por exemplo, a gente não sabe disso, a gente não tem como ter acesso a isso, mas o estilo grego no Evangelho de João é bem assim refinado. É muito refinado, ou seja, ele teve um secretário que tinha erudição, era preparado, então, enquanto João falava a respeito do ministério de Jesus, o seu secretário estava ali anotando num estilo, assim, erudito, né? Um estilo refinado do grego. Quando João esteve preso em Pátimos, e ele tem que registrar
as visões do Apocalipse, ele está sozinho. Né? Ele já sabia bem, melhor o grego, obviamente, porque já estava velhinho, né? Mas ele não era um estudioso. Né? Então, é por isso que você encontra ali um texto bem complicado, porque ele não tem ajuda. Paulo, embora fosse muito bem preparado, ele também teve ajuda de secretário. Isso era uma prática muito comum, né? Então, por exemplo, lá em Romanos, quando ele está acabando, terminando a carta dele aos Romanos, né? Ele vai se despedir, no último, desculpa, Romanos 16, ele começa a se despedir, dizer, tal. Aí no versículo 22 está assim: eu, Tércio, que escrevi esta carta, mando saudações no Senhor. Quem escreveu, na verdade, foi Paulo, mas Tércio está servindo o quê daqui? De quê aqui? De secretário. Ele está fazendo aí, né? Está fazendo o trabalho de secretário. Entendeu, Matheus? Entendi. É que eu tinha assistido aquele filme Maria Madalena, e ela, não sei se é verdade, no filme mostra que ela, no momento em que Jesus pregava, ela costumava ensinar os discípulos a escreverem, a ler e escrever, porque Maria Madalena, no filme, mostra que ela sabia ler e escrever, né? Então, eu achei interessante. Filme é complicado, viu, gente? Filme, novela é complicado, né? Complicado. Esse livro a novela aí, o filme Gênesis, pega o que é bom e o resto você joga fora, deleta mesmo. Se não estiver nas escrituras, você deleta, tá? Mas, assim, por exemplo, no grupo apostólico de Jesus, você tinha Mateus, por exemplo, que era muito preparado. Ele era um publicano, ele era um fiscal. Ele era muito preparado. Tanto é que dizem que Mateus é que estava anotando, né, os dizeres de Jesus no Sermão da Montanha, no rascunho, vamos assim dizer, que depois se tornou o seu evangelho. Tá? Então, tinha gente preparada no grupo de Jesus, tá bom? Mas tem cuidado em relação a esses filmes, tá? Porque a maioria é ficção, né? Tem que encher linguiça, né, para colocar a história em andamento. Então, alguém me perguntou sobre se a Semíramis que apareceu lá no filme de Gênesis da Record, tal, gente, né? Fica por conta da sua imaginação, né? Se você quiser, né? Tá ok? O que estiver nas escrituras, beleza. O que não estiver, fica por conta da sua consciência, tá bom? Então, obrigado. Pode falar. Ok? Pastor? Pode falar, Silvio. Pode falar. Silvio, pastor. Oi. Pode pastor, falar, Silvio. Não seria uma pergunta, seria um questionamento. Até hoje, eles fazem escavações, procurando em Jerusalém, no Egito, em todas aquelas escavações. E se hoje, é um questionamento, encontrassem alguns livros que faria uma complementação e mesmo até revelações, como ficaria hoje a questão da Bíblia? A Sociedade Bíblica conseguiria implantar ou seria um livro sequencial, só de estudos? Você já jogou pimenta aí, né? Colossenses capítulo 4, né? Colossenses capítulo 4, versículos 15 e seguintes. Saúdem, Paulo está escrevendo, saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, essa carta que estamos falando em Colossenses, né, façam com que ela seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Na sua Bíblia tem carta de Paulo aos Laodicenses? Não, né? Se tiver, cuidado. Não tem. Essa carta se perdeu. Essa carta aos Laodicenses se perdeu. E se ela fosse descoberta hoje? O que faríamos? Tá? Porque a gente deixa para o próximo encontro, que a gente vai falar sobre canonização, tá? A formação do cânon, tá? Nilda, tá bom, Silvio? Então, para a próxima aula. Nilda,
Sim. Pastor, eu estava, assim, em relação ao que a Sol falou, né? Que eu já vi um texto, uma vez até cortei, tenho guardado, sobre a importância da pessoa ir na igreja. Porque tem gente que fala assim, eu leio a Bíblia, eu sou bom para o meu próximo, então não preciso ir na igreja. E, assim, a diferença é que as pessoas não entendem que quando você está ali, você está só para aquilo. Numa semana, eu vi 3 vezes a parábola do filho pródigo. Em cada uma foi um entendimento. Uma vez foi com você e outras 2 vezes foi por mensagem. E eu falei, gente, como é que pode ser uma coisa dessa, né? Porque ela cai assim, dependendo do estado que você se encontra, né? Então, eu falei assim, como que a pessoa pode achar que não é importante ir na igreja? Eu não me conformo com isso. Ó, Nilda, veja, em 2000 anos de história da igreja, 2000 anos de história da igreja, quantas vezes o Salmo 23 foi pregado? É o meu primeiro salmo da minha vida. Né? E são, sei lá, milhões de sermões a respeito do Salmo 23 diferentes. Diferentes. Eu vi, quando eu me formei, uma pessoa falou, até hoje eu gostaria de ter aquela tradução do livro do Salmo 23, a explanação do livro do Salmo 23. Eu não tenho. Já procurei, por isso que a Bíblia é a palavra viva e eficaz. Sempre atual, né? Tá bom, vamos encerrar, né? Agradeço a atenção de todos. Gláucia, parabéns pela Olívia, né? Obrigada. Aninha vai ter, né? Já nos alegramos aqui. Sim, ela ficou contente. Desde o começo ela falava que era. Foi ela que escolheu o nome. Foi ela que escolheu o nome? Foi ela que escolheu. Parabéns, Aninha. Muito bem. Muito bem, querida. Parabéns. Agora vocês duas vão fazer biscoitinho para mim, viu? Sim, agora tem 2 aqui para fazer. Vai ter 2. Tá bom, querida. Deus abençoe, viu? Amém. Deus abençoe. Parabéns. Amém. Tá bom? Obrigada. Beijão, querida. Paulo, você pode encerrar com uma oração para a gente? Ok, está me ouvindo? Estou, agora sim. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos pela tua bondade, pela tua misericórdia que tem nos sustentado. Sim. Agradecemos por esse dia, agradecemos por essa aula e pedimos que tu estejas completando em cada coração aquilo que seja necessário para o crescimento do nosso conhecimento na Amém. Tua palavra, Senhor. Amém. Pedimos, pois, que abençoe o pastor Kenji pela sua disposição em nos ensinar. Nós pedimos que nos dirijam demais desse dia. Tudo nós pedimos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. E aqueles que puderem, até amanhã. Até amanhã no nosso culto. Fazendo inscrição, né, André? Fazendo inscrição. Isso, bora fazer inscrição lá, hein? Deus abençoe, viu? Deus abençoe a todos. Ô, pastor, estava aí, né? Oh, meu Deus, não te vi. Deus abençoe. Pastor Elcio. Paulo, obrigado por ter... Eu estava escondido. Eu estava aqui na retaguarda. Bom dia, irmãos. Deus abençoe. Bom final de semana. Deus abençoe a todos. Deus abençoe.